Louvado seja Deus. Eu cumprimento toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Eu quero nessa noite ser grato a Deus por estar de volta a esta casa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Cosmo, que tem sido amigo, pai, irmão, companheiro nessa causa tão importante que é o ID de Jesus. Quero agradecer essa igreja que tem cooperado com o nosso ministério e tem nos feito, a cada dia mais impulsionado para fazer a obra de Deus. Para quem não sabe, há 27 anos atrás, não por uma escolha, mas pela vontade de Deus, nós decidimos fazer missões. Deixamos o nosso trabalho. Eu trabalhava no escritório, ganhava muito bem. O missionário Hélio era empresário em Goiânia. E Deus nos chamou para uma grande obra. E desde então, 27 anos vivendo por fé, por amor ao ID de Jesus, para cumprir o Evangelho da graça de Deus. E essa igreja aqui, ela tem sido parceira, tem sido co-irmã, tem aberto o coração e tem nos ajudado. E é isso. Quero repetir aquela frase que a maioria conhece, que diz que a missão se faz com os pés dos que vão, com o joelho dos que ficam e com as mãos dos que contribuem. Talvez você não vai, mas você contribui. Talvez você não pode ir, mas se você ora, mas Deus também está te chamando para ir. E no dia que você se predispor para fazer missões, para cumprir o ID, nós temos vaga, viu? Para você. É só você dizer, eu quero a partir de agora. E se Deus disser para você, larga tudo e vem, não tenha medo. Porque quando Ele chama, Ele capacita. Quando Ele capacita, Ele envia. E quando Ele envia, Ele dá o respaldo. Então você não está só nesta peleja. Eu sei que hoje a missão, ela é um assunto fora de moda. Quase não se ouve falar. Eu me lembro que na minha conversão havia muitos congressos de missões, conferência missionária, mas o assunto está fora de moda. O que está mais na moda hoje é curas, é milagres, é autoajuda, é a prosperidade. E o Evangelho tem perdido na boca de muitos a sua essência, mas a eficácia da palavra de Deus continua a mesma. A palavra por si só, ela se garante. Ela não precisa de amuletos, ela não precisa de estratégias, não, ela por si só se garante. E falando isso, eu me lembro que quando o Espírito Santo desceu sobre Jerusalém, e Pedro se levanta e faz uma pregação daquelas poderosas, e diz assim, pregando a palavra do Senhor. A Bíblia diz assim, que naquele dia quase 3.000 almas se converteram ao Evangelho. Isso prova a essência, a eficácia da palavra de Deus. Portanto, se Deus tem te chamado, se Deus tem te escolhido, se Deus já falou com você, se Deus já te orientou, te deu sonho, te falou com você em profecia, visão, revelação, não tenha medo, vá, porque Deus garante a vitória. Amém, igreja? Mesmo sentado, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Aleluia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do 26. Atos dos Apóstolos 8, a partir do 26. Olha o que diz o texto. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia
o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu o que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que lês? Versículo 31. Presta atenção nesse texto. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Vou repetir essa parte A. E ele disse: como poderei entender se alguém não me ensinar? Fecha sua Bíblia, por favor. Meus queridos, nós estamos num culto missionário. E a finalidade desta palavra é trazer um despertar ao seu coração. Nós entendemos que todos nós estamos cumprindo uma ordem de Jesus. E a ordem é essa: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas muitas vezes, nas nossas preocupações, nas nossas deficiências, na nossa busca desenfreada por algo terreno, nós deixamos a desejar e não cumprimos a ordem imperativa de Jesus. E quantas pessoas dizem assim: eu estou aguardando Jesus me mandar, eu estou esperando chegar a minha hora. Quantas pessoas arrumam muitas desculpas para Deus para não fazer a obra missionária. E às vezes se embrenha por um caminho que ele passa 1 ano, 2, 5, 10 e já não tem mais a sua atenção voltada para o ID. E quando ele lê aqui Marcos 16 e 15, é um texto que se torna comum e natural. E às vezes pode até pensar: não é para mim, mas o ID é para todos. Quando Jesus disse ide, ele não criou atalhos, ele não criou critérios, ele disse ide. A palavra está no imperativo, é para mim e é para você, e nós temos que pregar. E muitas vezes você pode indagar: mas missionário, como assim? Eu não posso deixar minha casa, minha empresa, o meu negócio. Mas eu pergunto para você nessa noite: quantas pessoas você tem abordado no decorrer do dia para falar de Jesus? Se você perceber, você vai ver que eu e o missionário Wellington, a equipe Promave, tem andado esse Brasil inteiro anunciando o Evangelho. Mas para mim não é obstante pregar somente lá. Quando eu pego um Uber, a maioria deles evangelizo. Quando eu vou abastecer o carro, eu também evangelizo o frentista. Eu não deixo de falar de Jesus porque é uma ordem e eu estou obedecendo. E a pergunta que ecoa nesta noite: você está obedecendo o ID de Jesus? Foi Ele quem mandou. Será que nessa noite alguém poderá dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque um dia o profeta Isaías, depois de ter uma visão, que ele olha para o alto, a visão dele teve altura, que ele olha para a terra, a visão dele teve uma forma diretiva, e que ele olha para dentro de si, é uma visão introspectiva. Ele analisou tudo aquilo e ele disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Talvez nessa noite o Espírito Santo está aguardando você dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Há muitas almas morrendo e perecendo sem Deus, e não importa aonde, o lugar, quando Deus quer usar você. Eu acabei de ler um texto que relata uma história linda de um homem poderoso, cuidava dos tesouros da rainha de Candace. Você via que era um homem importante, e todas as noites, aliás, todos os anos, aquele homem subia a Jerusalém para adorar. Embora não conhecesse a Jesus, o Evangelho, embora não tendo havido ainda uma conversão, ele subia a Jerusalém para adorar. E o texto diz que depois da sua adoração ele volta no seu carro, e a Bíblia diz que ele está lendo o livro do profeta Isaías. E Deus vai lá em Filipe
e diz: ei, Filipe, levanta-te e vai até aquele carro e entra lá. E Filipe, mais do que depressa, se levanta e vai ao encontro deste homem. E esse etíope está descendo no seu carro. E agora aquele homem está com a palavra aberta, lendo o livro do profeta Isaías. E Deus diz para Filipe: ó, chega-te a ele. E Filipe então sobe naquele carro e chega perto dele. E olha para aquele homem e diz: entendes o que lês? Quantas pessoas, meus queridos, estão lendo essa palavra e não entendem porque não há quem explica? Quantas pessoas têm a Bíblia em casa, leem uma vez, 2 vezes, 3 vezes ou muitas vezes, mas não entende o que lê, porque falta eu e falta você para explicar. Quantas pessoas carregam a Bíblia e tem às vezes até mais de uma Bíblia na sua casa, lê, mas não entende, porque ninguém se predispõe a explicar. Porque é muito cômodo estar na casa de Deus, uma cadeira boa para se sentar, um ambiente fresco, um som bom, maravilhosos cantores aqui, a banda que toca muito bem, que canta. É muito cômodo eu vir para a casa do Senhor, adorar, ser membro da igreja, estar congregando. Mas você já pensou no seu vizinho que precisa de Jesus? Você já pensou em alguém que está morrendo agora sem Deus? Enquanto nós estamos aqui na casa de Deus, nesse período de 1h30 ou 2 horas, você tem noção de quantas pessoas já morreram sem Jesus? E muitas vezes nós buscando nossos próprios interesses. Ah, porque eu quero Jesus. Tu sabes, eu preciso trocar de carro. Ah, Senhor, a minha empresa ela precisa progredir, precisa abrir mais uma filial. Ah, Senhor, eu preciso de uma promoção no meu emprego. E aí você começa a seguir por caminhos e vai seguindo. De repente, irmão, você está com a sua visão horizontal e a sua vertical já não existe mais. Porque você acostuma a vir para a casa de Deus, passa um momento de adoração, vai para casa, nem lembra mais dos hinos que foram cantados, nem lembra mais do que foi falado aqui, e você já começa a preocupar com o boleto que tem que pagar amanhã, o Pix que tem que fazer amanhã, que tem que entrar o dinheiro, e a gente vai preocupando tanto com essas coisas, e o ídolo de Jesus fica para 3º, 4º ou 5º plano. E é interessante, irmãos, que a gente acha tempo para tudo, para a vida secular, mas nunca tem tempo de falar de Jesus. Nunca tem tempo. Esses dias eu peguei um Uber na porta de casa, fui até ali na cidade de Jardim. Quando eu parei o carro, na metade do caminho, o Espírito Santo aqueceu o meu coração e diz: diga para ele que é tempo dele voltar para a casa de Deus. Diga para ele que é tempo de reconciliar. E claro, você pega uma pessoa dirigindo um carro do Uber aleatório, e quando o carro parou, que eu fui para acertar com ele, eu falei: moço, olha aqui para mim. Ele olhou, olha dentro dos meus olhos, você até ficou meio assustado. Eu disse assim para ele: Deus está mandando te dizer que é tempo de você voltar para a casa dele, que é tempo de reconciliar, que Jesus, seu lugar na igreja ainda está vazio. Irmão, aquele rapaz desabou a chorar dentro daquele carro. Foi um negócio assim tão gostoso, tão maravilhoso, tão glorioso, que eu não sei te explicar a unção que foi naquele dia. Aleluia. Então, irmãos, a gente não pode se calar, precisa anunciar. E Filipe pergunta para o eunuco: ei, você entende o que lê? Como que eu vou entender se não há ninguém que me explica? E a Bíblia diz que depois de Filipe explicar a palavra do Senhor, depois dele entender, eunuco entender a palavra do Senhor, sabe o que acontece? Eles ainda caminham um pouco de tempo juntos, e eles avistam uma água, e o eunuco disse assim: olha, a água está aí, o que é que impede de me batizar? E a Bíblia diz que eles param lá, aquele homem é batizado, o Espírito Santo vem, arrebata, né, Filipe, e já leva para um outro lugar. Era só para cumprir, era só para falar de Jesus. Eu quero dizer para você uma coisa: não se cale, não pare de falar de Jesus, não pare de pregar o Evangelho. Irmãos, tem muita gente sofrendo, precisando da minha atitude, da sua atitude. Tem gente morrendo e eu tenho o remédio, a vacina. Você tem o antídoto,
que muda a história desta pessoa, mas muitas vezes, por causa de tantos percalços que você atravessa na sua vida, você está dizendo, não, agora não, depois, e a vida vai passando. E Jesus está te chamando hoje para fazer missões. Eu não sei se eu já contei aqui uma experiência de um missionário chamado Josué Irion, que ele Deus começa a falar para uma moça na Argentina sobre o chamado missionário. E ela dizia, não, Senhor, eu quero me casar. E o Senhor permitiu que ela se casasse. Passado um tempo, o Senhor mais uma vez fala para aquela moça, agora casada. Ela diz, arrumou uma desculpa para Deus e diz, Senhor, eu preciso gerar filhos. Ela gera filhos, os filhos crescem, casam. E o Senhor torna a falar com ela, ela diz, Senhor, Tu sabes o quanto é lindo os meus netinhos, eu tenho que ajudar a criá-los, eu tenho que ajudar, Senhor, é muito bonito um netinho para lá, para cá, Tu sabes, Senhor. Mais uma desculpa que ela tinha arrumado para Deus. E Deus um dia fala para um dos seus mensageiros, vai lá no endereço tal, na rua tal, e entrega o meu recado para aquela mulher. E o mensageiro foi. Quando chegou lá, bateu palmas, aquela mulher veio, e aquele mensageiro disse assim, Deus manda te dizer que por muito tempo Ele te chamou para fazer a missão, mas você sempre arrumou desculpa. E Deus manda te dizer que 200.000 almas foram para o inferno na Argentina, e o sangue delas estou requerendo da sua vida agora. E o missionário Josué Irion diz que aquela mulher caiu literalmente morta. Sabe por quê, irmão? Porque sempre arrumou pretexto para fazer a obra de Deus. Não, agora não, só quando eu aposentar. Não, Senhor, agora não, só quando eu tiver uma vida equilibrada. Eu era assim, irmãos. Deus me chamou para fazer a obra durante 10 anos. Depois de sofrer, de apanhar, de ser desenganado dos médicos para morrer em casa, por causa da minha desobediência, foi que eu tomei a atitude de pregar o Evangelho e largar tudo e dizer, Senhor, eis-me aqui, não importa o que eu vou viver, o que eu vou comer, não importa o que eu vou passar, eu quero pregar a Tua palavra. Porque a gente é mestre em arrumar desculpa, vai para o litoral, vai para a chácara, vai para a fazenda, visita os amigos, vai na feira, vai no mercado, mas não tem tempo de ir num presídio, de ir num hospital, de visitar o vizinho para levar uma palavra de vida para eles. Então, essa mesma frase que o texto diz, que o eunuco falou, como que eu vou entender se não há ninguém para me explicar? Essa mesma palavra está ecoando no seu ouvido hoje. Como que as pessoas poderão ler e entender a palavra se você não se levantar e explicar? E assim como Jesus falou para Filipe, Ele está falando para você. Ele chamou Filipe e disse, Filipe, levanta-te. Eu não sei o nome de todos vocês, mas está dizendo a cada um de vocês, levanta-te, vai-te ao seu vizinho, ao hospital, seja onde for, e pregue a palavra de Deus. Eu não vou me cansar de falar de missões, eu não vou me cansar de falar de Jesus, eu não vou me cansar de pregar o Evangelho, até que o Senhor venha buscar a sua igreja. E eu sinto, irmãos, que está tão próximo da vinda de Jesus, que eu não tenho mais nenhum plano para esse mundo. A minha cidadania é do céu, e é para lá que em breve nós estaremos indo. E eu creio que nós somos a geração do arrebatamento, porque não falta mais nada para se cumprir, só você pregar o Evangelho. Mas não se engane, enquanto você não vai. Eu tive há pouco tempo numa tribo chamada Xerente, lá no Tocantins, e eu fiquei maravilhado. Sabe com o quê? O cacique da aldeia se converteu ao Evangelho, porque Jesus apareceu para ele à noite em sonhos e pregou a palavra de Deus. E o cacique é o pastor, o dirigente daquela igreja, um homem
convertido, cheio de Deus. Jesus pregou para ele. Então, irmão, você está esperando, mas faz falta tanta gente para ainda ouvir de Jesus. Irmão, se Jesus quiser, em 1 minuto ele prega para o mundo inteiro. E você está aí esperando, não, ainda vai demorar. Vai não, irmão. As profecias estão em evidência, está tudo se cumprindo, guerras, rumores de guerra, rumores do anticristo, da moeda única, da religião única. E você ainda está esperando alguma coisa dessa terra. Ei, acorda! Está chegando a nossa redenção, nós vamos embora daqui em breve, aleluia! São muitas pessoas estudiosas da Bíblia, que interpretam a Bíblia, que esse período até 2030, então aqui marcando data, mas são muitos que dizem, pode acontecer o arrebatamento. Pode acontecer o arrebatamento até 2030. E sabe o que casa mais ou menos com isso? É porque já estão anunciando desde 2020 a reunião da agenda global. 2030, depois você pesquisa, você vai ver o que eu estou falando. Então, irmãos, 2030 a reunião da agenda global. E eu posso imaginar que poderá ser apresentado o homem que dizem que será a solução para o mundo. Poucos dias atrás sacrificaram a novilha vermelha, que é o ensaio para quando vier a novilha oficial para ser sacrificada, vai ser construído o templo ali em Jerusalém, aonde é o templo de Salomão, que há uma promessa da construção desse templo. E dizem, não posso afirmar isso 100%, que é o Trump que vai construir esse templo. Há muitas coisas acontecendo, irmão. Estude um pouco e veja um pouco sobre geopolítica, sobre as promessas. Faça conta. A Bíblia manda a gente calcular o tempo. E você vai chegar a uma conclusão que está muito perto da vinda de Jesus. E tomara que seja até 2030, 26, 27, 28, 29, para a gente ir embora daqui. Porque aqui nada tem mais graça, irmãos. Só nos resta pregar o Evangelho. Amém?